porque dentre todos sobre a face da terra, Cacó Filipe é o único e verdadeiro profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação desta nossa geração. Primeiramente, você deve compreender é que um verdadeiro e autêntico profeta, ele vem com um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética. E hoje, nesta nossa geração, no início do século XXI, o único que detém estas características, estas evidências, é somente Cacó Filipe. Você pode verificar de que todos quanto alegam-se ser representantes de Deus sobre a terra, abusivamente, abusando-se de Cacó Filipe, como também no tempo de Noé, algumas pessoas também poderiam dizer-se que eles são os únicos representantes de Deus sobre a terra, mas que no final de tudo podemos ver de que todos aqueles que não haviam crido na mensagem de Noé haviam sido destruídos pelo dilúvio. Assim também é hoje sobre toda essa face da terra nesta geração, sendo Cacó Filipe o único e verdadeiro, autêntico profeta de Deus. Eu vou poder mostrar-vos as evidências claras que testificam, provam, evidenciam de que Cacó Filipe é o único e verdadeiro profeta nesta geração que está com toda a verdade de Deus para o nosso tempo. Nós podemos ver claramente de que os que se dizem-se abusivamente sendo representantes de Deus, ou profetas, ou apóstolos, evangelistas e doutores de Deus para esta nossa geração, eles são simplesmente recitadores de versículos bíblicos. Eles existem através da Bíblia. Se a Bíblia não existisse, se o Eusébio não juntasse os 66 livros da Bíblia que nós temos hoje em um livro e chamar aquele livro de Bíblia, porque Bíblia vem da biblioteca, a Bíblia não é um livro, mas agrupamentos de livros dos profetas que Deus enviou nas gerações passadas, porque também tem vários outros profetas cujos livros não estão na Bíblia que nós temos, como por exemplo o profeta Enoque. Nós não temos o livro do profeta Enoque, do livro do profeta Noé, assim diante. Então, os que se dizem abusivamente de os únicos representantes de Deus sobre a terra para o tempo de uns outros são simplesmente recitadores da Bíblia, e eles existem através da Bíblia. Mas podemos ver aqui, as suas mensagens, ele não tem nenhuma mensagem. Todos quanto dizem-se apóstolos ou profetas, eles nem sequer sabem o que é um profeta. Eles clamam-se de profeta e por sua vez vêm explicar a Bíblia, vêm explicar os livros dos profetas antes dele. Mas Deus em uma geração, uma vez, suscitou um homem para vir explicar os livros dos profetas antes dele. Deus em uma só geração, uma vez, enviou um homem para explicar o que os outros profetas fizeram antes dele. Você vê? Podemos ver que hoje, no tempo em que nós nos encontramos, somente Cacó Filipe é o único que tem as boas novas do reino dos céus para essa geração. Ele é o único que tem um novo evangelho. Pedro ecoava os evangelhos que o seu profeta, o profeta do tempo de Jesus de Nazaré, apregoava. Mas Timóteo apregoava não os evangelhos de Jesus que Pedro, Tiago, Bartolomeu e os outros pregaram, mas apregoava o evangelho que Deus revelou a Paulo para a sua geração. Hoje, eu, por exemplo, Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do profeta Cacó Filipe, não ecoo o que Jesus de Nazaré pregou, o que Paulo, Moisés ou Isaías pregaram, mas ecoo a revelação de Deus para a nossa geração, as boas novas do reino dos céus para o nosso tempo, que é a mensagem profética pregada unicamente pelo profeta Cacó Filipe. Você pode ver aqui, Cacó Filipe, ele tem uma mensagem profética que é a revelação de Jesus Cristo
para a nossa geração, assim como cada profeta em sua geração vieram com uma nova mensagem. Cada profeta vieram com um novo evangelho. O livro de Isaías não são as expressões do livro de Salomão. Os livros de Daniel não são as expressões dos livros de Moisés. O livro de Josué não são as expressões dos livros de Enoque, mas a revelação de Deus para o seu tempo. Hoje, Cacau Filipe é o único que tem uma mensagem. A mensagem da restituição. A evidência clara de que todos esses recitadores de versículos bíblicos, todos esses que alegam-se abusivamente de profetas, são mentirosos. Você vê que esses tipos de Joshua, Honório Kutani, Joy William, Simão Lutumba, profeta Enoque, profeta Eliseu e tantos os outros que se dizem serem enviados de Deus, eles não têm nenhuma mensagem, são mentirosos. Eles explicam o que aconteceu no tempo de Moisés. Eles são historiadores que nos contam histórias do povo judaico. Você vê, Deus não envia historiadores para vir explicar a história aos seus filhos, mas Deus envia um profeta mensageiro que vem com as boas novas do reino dos céus. Mas o que nós vemos com todos esses líderes religiosos é que eles são historiadores. São historiadores que vêm explicar ao mundo como aconteceu no tempo de Noé, como aconteceu no tempo de Moisés. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus transformou água em vinho, Jesus fez tal, mas qual dos profetas cuja Bíblia narra? Evidentemente que foram verdadeiros e autênticos profetas de Deus, explicaram as mensagens de profetas antes deles. Mas o que significa profeta? A palavra hebraica para profeta significa nabi. Esta palavra significa porta-voz, portador de uma mensagem. Um profeta não significa portador de unção ou de milagre, mas um profeta de Deus é a boca de Deus para a sua geração. Ele primeiramente deve dizer ao mundo o que Deus deu-lhe para dizer para essa geração. Se você diz ser um profeta de Deus, o que Deus te diz? Deus nunca enviou um homem para vir explicar a Bíblia. Deus nunca enviou um homem para vir explicar o que os outros profetas antes deles fizeram ou falaram. Mas Deus envia um profeta de Deus para trazer as boas novas do reino dos céus para a sua geração. Um evangelho novo. Porque o profeta é a boca de Deus. Todos esses, tipo Joshua, Emmanuel Macandiwa, David Owen, Honório Kutani, todos esses que se dizem-se abusivamente de profetas, Eliseu e tantos outros, eles são mentirosos. Eles simplesmente vieram em cumprimento de Mateus capítulo 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Fora do que a Bíblia advertiu, do que eles fariam, eles não estão a fazer nada. Eles simplesmente seduzem a humanidade com milagres e prodígios. Por quê? Porque a Bíblia alertou assim. A Bíblia já havia mostrado que eles fariam somente isso, acabou. Por esta razão, quem não tenha uma mensagem, mas como a humanidade tem espírito de sapo, como a humanidade está cega, está nas trevas, como a humanidade sofre e padece, os homens já não querem mais a salvação. Eles querem milagres, eles querem curas, eles querem uma solução, eles querem algo que vai lhes solucionar. Alguém que vem e diz que não, a tua vida vai mudar, você vai prosperar, teu negócio vai ser assim, teu filho vai ter... Você vê que é por esta razão que esses malfeitores, esses falsos profetas de Mateus 24, 11, invadem a terra, inundam a terra. Os homens nem sequer estão preocupados com a salvação. No plano da salvação de Deus, não há lugar
para recitadores de versículos bíblicos. No plano da salvação de Deus, não há lugar para sedutores de milagres e prodígios, apoderando-se, os que se apoderam do sofrimento da humanidade para alegarem-se abusivamente de profetas. Você vê, eles vão lá numa aldeia, nenhum curandeiro, conseguem uma esperta adivinhação, como sabem ler, pegam a Bíblia, dizem: Deus te ama, Deus vai mudar a tua vida, Deus quer aquilo, Deus quer assim diante. E o povo também todo seco, o povo todo obstruído assim diante, seguem esses homens como animais. E eles vão multiplicando-se. Eles vão multiplicando-se. A dureza da vida e a falta de emprego fez com que muitos deles disfarçarem-se em servos de Deus, conforme eles hoje se disfarçam. Amados companheiros de terra, o único e verdadeiro profeta, com todas as evidências, características de um autêntico profeta de Deus para a nossa geração, é unicamente Jacó Filipe. Não deixa que o diabo te minta. Um verdadeiro autêntico profeta não é fundador de uma religião, não é fundador de uma organização religiosa. Um verdadeiro autêntico profeta de Deus, ele é portador de uma mensagem profética de Deus para a sua geração. Ele tem um chamamento, uma comissão. Você vê, e hoje, para o tempo em que vivemos, unicamente Jacó Filipe, como o autêntico profeta, como os profetas da Bíblia para o nosso tempo. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. Amém.